Vamos começar com a nossa 10ª aula de sistemas embarcados. Nessa aula nós vamos falar de Linux, kernel, bootloader e na continuação outras coisas sobre Linux. Mas um pouquinho antes da gente falar sobre Linux, que provavelmente todos vocês conheçam, é muito importante saber de onde é que surgiu. E o Linux ele surgiu na verdade do Unix, e na verdade eu até já comentei em alguma aula. Linux vem de Linus, que é o nome de quem fez um kernel para o 386 na época, mais Unix, certo? Por isso, Linux. E muita gente fala que esse é o mais importante, mas provavelmente um dos mais importantes sistemas operacionais já inventados na história, tá? Na Bell Lab. E o Multics, e também isso aqui é um jogo de palavras, Unix do Multics, ele foi desenvolvido basicamente pelo Ken Thompson e pelo Dennis Ritchie. Sim, os mesmos deste cara aqui, porque isso aqui foi escrito para ser executado num PDP, eles queriam deixar o sistema operacional mais portátil, no sentido de que de colocar em outros sistemas, e aí existia a linguagem B, e também desenvolvido por um deles. E eles desenvolveram a linguagem C, quer dizer, o C e o Unix foram uma coisa sendo desenvolvida junto com outra. Então notem, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, eles além de serem responsáveis pela nossa famosa linguagem C, eles também escreveram um dos sistemas operacionais mais influentes da história, que é o Unix, certo? Então o Unix é um sistema operacional que veio do Multics. Em 73 ele foi reescrito em C. Havia várias versões, como o BSD do Berkeley Unix, o System 5, System 5, vários sistemas comerciais, Sun OS, Solaris, o HP UX, o AIX da IBM, o SCO da SCO Unix, e que também vários padrões, ele seguia vários padrões e vários padrões apareceram com a história do Unix. É muito importante salientar isso, é muito importante salientar o quão influente o Unix era. E, na verdade, até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, 10, 15 anos, ele era o sistema padrão para grandes bancos, grandes empresas, tudo que envolvia qualquer coisa de grande porte rodava Unix. E talvez também vocês conheçam o Richard Stallman. E o Richard Stallman, na época, em 83, ele começa o projeto GNU. E basicamente é um jogo de palavras também, que significa GNU is not Unix. E basicamente GNU era um conjunto de ferramentas, compilador C, biblioteca, várias outras. Então, o que é o GCC? Existia o C-Compiler. Então, tu tinha o C-Compiler da IBM, o C-Compiler da HP, o C-Compiler da Solaris, e o GNU foi feito para fazer um conjunto de ferramentas que fossem livres. Já vamos também falar um pouco de livre. Então, por isso que nós temos hoje o GCC. E o GCC nada mais é que o GNU C Compiler, certo? Para ajudar a financiar o projeto GNU, foi fundada a Free Software Foundation, está aqui, a FSF. E notem que o que acontece? Esse free aqui, ele tem mais a ver com liberdade. Então é por isso que é free as in free speech, not free beer. Não é um negócio que é gratuito, não tem a ver com ser gratuito, apesar de muitas coisas serem gratuitas, mas tem a ver com a liberdade de tu distribuir o código, das pessoas poderem abrir o código, aprender com o código. Existe uma coisa meio, digamos, filosófica no meio, de free as in free speech, not free beer. Quer dizer, não é uma coisa que é para ser gratuita, é uma coisa para te dar liberdade. Então é por isso que a gente ouve muito falar dessa frase aqui quando a gente ouve falar de GNU. Então, em resumo, há muito tempo atrás, o GNU é um conjunto de ferramentas. Havia um kernel do GNU que nunca foi desenvolvido por completo. E esse conjunto de ferramentas, então, basicamente era para dar uma alternativa livre para as várias ferramentas que apareciam em vários sabores do Unix. Em 91,
o Linus escreve a primeira versão do kernel do Linux para o 386, certo? E o que aconteceu, gente? O que é o kernel? O kernel ele envolve várias coisas, ele envolve memory management, né? Envolve processos, envolve mais tarde sistema de arquivos, tudo isso o kernel do Linux envolve. E o que aconteceu na época, aconteceu é que tu desenvolveu o kernel, que tem uma grande importância, mas tu já tinha um conjunto de ferramentas, como por exemplo o próprio GCC, que era aberto, que estava muito bem desenvolvido. Então tu tinha todo um conjunto ao redor do kernel para ter um sistema. Muita gente, inclusive, advoga que o nome correto não é Linux, é GNU Linux. Por quê? Porque todo o ferramental em volta do kernel, que foi feito pelo Linux, né? Então é o Unix do Linux, o Linux, forma um sistema do tipo Unix completo, certo? E aí o resto é história, começou lá em 92, começaram as primeiras distribuições. Olha só que interessante, isso aqui eu tirei da Wikipedia, certo? Então vocês podem, se vocês colocarem na versão em inglês da Wikipedia, vocês vão achar essa figura. Tá ruim de ver, mas eu vou ir falando aqui. Notem que em 69 começou o projeto no mini computador PDP. E aí, ó, início dos anos 70, começaram as primeiras versões do Unix. Tá aqui, certo? Aí o BSD, ó, lá por 78, 79, nós temos o de Berkeley, ok? Temos várias outras versões, vamos andando na história aqui, olha aqui, Xenix, que é Xenix? É o Unix sabe de quem? Da Microsoft, ó, o System 5, que é famoso, o Sun OS, certo? Lembrando que a Sun ela foi adquirida pela Oracle, o BSD que é muito famoso. Olha que interessante, gente. O BSD, vamos por aqui, olhem a importância. Então, o Unix foi fortemente baseado no Multi, certo? Tanto o pessoal ali que eu falei, o Rich e tal, e o Thompson que trabalharam no Unix, eles trabalharam também no Multix. Então, olha só, vamos acompanhar aqui o meu pointer. BSD, que é a versão de Berkeley, que deu origem? Foi baseado o que? O Next Step. O Next Step, mais tarde a versão do Berkeley também deu origem a versões livres do BSD. Aliás, teve uma briga judicial aqui, muitos falam que essa briga judicial que meio que segurou o FreeBSD, que se o FreeBSD tivesse saído antes, olha o Linux que surgiu aqui, a distribuição, vocês estão vendo que é mais ou menos na mesma época, que se o BSD não tivesse essas brigas judiciais de direitos e tal do Unix, talvez hoje a gente não estaria usando o Linux como a gente usa, mas sim o FreeBSD. Então gerou sabores aqui de FreeBSD, FreeBSD, Dragonfly e tal. Mas olha só, o FreeBSD e o Next Step deram origem ao macOS, que é o macOS hoje. Vocês estão vendo? Olha que interessante, a gente já discutiu um pouco isso aqui, mas está aqui todo histórico. Ó. Isso lá por o Next Step lá por 87, 88 e depois o macOS lá no início dos anos 2000, certo? Ó, o Linux surgiu aqui em anos 91, começou a ser distribuído em 92. Então nós temos FreeBSD, muita gente usa o FreeBSD e nós temos ainda versões aqui de Unix. O AIX é o Unix da IBM, que ainda tem mercado. Vocês notem que a IBM é uma empresa que é uma empresa de Fortune 500, né? Fortune 500, quer dizer, uma empresa que presta um serviço para muitas empresas grandes. Notem que nós temos algumas alternativas já abertas de Unix também. Nós temos Unix da HP, tem o OpenSolaris, que também é uma alternativa aberta. Ó, open source, ó, tudo em verdinho, são abertos, certo? Aqui é mixed e aqui é closed. Então o AIX da IBM, aqui é misto, ó, então o AIX deu origem a um sistema meio misto aqui de várias empresas. Né? O HP até hoje é fechado, o Next Step também. E aí aqui também é interessante falar, gente, ó, em 87 surgiu o Minix também, antes do Linux. O que era o Minix? O Minix é o sistema operacional do livro do Tannenbaum,
né? O Andrew Tannenbaum, que tem livro de orientação de computadores, que a gente não usa, a gente usa do Patterson, do Hennessy, mas ele tem livro de redes, ele tem livro de sistemas operacionais, e ele escreveu o Minix para ser um sistema do tipo Unix. E outra coisa também que a história fala muito é que o Minix não foi o Linux, certo? Surgiu antes. Por quê? Porque o Tannenbaum segurava muito atualizações. Ah, eu quero colocar suporte de alguma coisa. Ele falou, não pode ficar muito grande, porque o objetivo disso é ser educacional. Educacional. Então, se a gente começar a colocar muita coisa nele, ele vai perder o sentido. E notem que, obviamente, o Linus tem todos os seus méritos, né? Escreveu um kernel, mas ele tinha coisas no qual ele podia se basear. Ele tinha um kernel Unix-like do Minix no qual ele podia se basear. Ele tinha um ferramental muito grande, completo e maduro da GNU, certo? Então, olhem que interessante, a gente quase poderia, ao invés de estar usando Linux, que vocês sabem hoje, Minix ou ainda algum sabor, provavelmente o FreeBSD. Então, notem que tudo isso surgiu a partir de Unix, gente, que surgiu a partir do Multics, na Bell Labs. Então, olha que interessante isso aqui, isso é importante vocês saberem, tá? Não é uma coisa, uma informação técnica, mas é um pouquinho de história. Eu cheguei a usar versões do Unix. Notem que eu entrei em 98 na faculdade, ciência e computação, na época era informática na FSM. O Linux estava recém surgindo, eu comecei a usar o Linux, gente, já em 99 comecei a usar o Linux, tá? E a gente usava lá, a gente tinha AIX, a gente tinha Solaris, e basicamente a AIX Solaris acho que tinha um ou dois servidores com HP, com o Unix da HP, e nós tínhamos os que a gente chamava de terminais burros, que eram terminais com pouco poder de processamento, que a gente se conectava nos servidores aqui com um terminal e usava um servidor X, um cliente X, para se conectar nos computadores, certo? E eu lembro também, tinha uma história, tinha um colega que a gente estava fazendo algoritmos de programação equivalente, e como todos usavam o mesmo servidor, se alguém chegava lá e colocava um loop infinito para executar, trancava todo mundo, né? Então a gente saía, tinha lá 2 ou 3 salas de laboratório, a gente saía caçando quem é que tinha deixado, estava tentando fazer um programa e deixava em loop infinito. Para, né, dar um Ctrl C lá e para a gente seguir a vida. Isso aqui é um outro, aqui fala da família BSD, então isso aqui é só uma figurinha um pouco não bem mais simples do que a outra. Que notem que o próprio Unix aqui que surgiu, que eu havia falado lá 71, né, ele basicamente deu 2 branches, né, o System 3 e 5 Family, umas famílias diferentes de Unix que incluem o Solaris, o HP e o da IBM, o AIX, e aí tem a família de Berkeley, que começou mesmo em Berkeley, né? Aí, por exemplo, deu origem ao Sun, o Next Step que eu falei, que deu origem ao OS X da Apple e deu também origem às versões abertas do BSD. A Microsoft aqui, ó, olhem só, ela está aqui também, veio do BSD Family. Então, eram famílias diferentes de Unix. Então, notem que isso aqui, gente, teve uma importância muito grande na computação. É importante que vocês saibam isso. Gente, essa é a mensagem que o Linus largou na lista de discussão. Qual lista de discussão? Ó, CompOS Minix em 25 de agosto de 91. Estou fazendo o sistema operacional livre. Just a hobby. Won't be big and professional like GNU. Quem diria? Para 386, obviamente 486, né? Então, o que mais que ele fala? Ó, eu portei o Bash e o GCC, que eu falei, facilita bastante, tinha o ferramental, certo? Ó, it's free of any Minix code, certo? E é multithread, e tem um file system multithread. Ó, não é portátil. Então, primeira o kernel que ele fez, basicamente 386, foi escrito mostly em si, porque claro, tem várias funções que tu tem que escrever em assembly para ter acesso à máquina. E aqui ele fala também que tem algumas diferenças, certo? Como tratamento de interrupções e tal. Então notem que isso aqui foi feito. E por que teve tanta adesão? Porque é exatamente isso. Quem cuidava do kernel e do sistema operacional do Minix era o Andrew Tannenbaum. E ele falava, gente, olha, eu não
Eu não quero aumentar o sistema operacional porque ele tem um propósito de ensinar. Ambos estavam corretos, na verdade. Então ele fez um negócio e aí a comunidade cresceu em torno, que teve um timing muito importante por causa do FreeBSD que estava surgindo, mas estava meio seguro ainda, estava sendo segurado, digamos assim, para aquela ação judicial, porque lembrem que nós tínhamos padrões, nós tínhamos sistemas operacionais fechados, companhias. Quando tu tem um produto fechado e tu oferece um aberto, de alguma maneira tu pode reutilizar aquele código do aberto, obviamente que tu provoca reações nessas empresas, certo? Então, foi aí que surgiu o Linux. Sabem que tem muita coisa entre o Tenable e o Linux, né? E tem algumas entrevistas e um fala, tu responde, naquela coisa relativamente amigável. Então isso aqui foi tirado da página do Tenable. Eu não chequei agora 2020 se isso aqui ainda está se isso aqui ainda está online, tá? Mas isso aqui foi retirado da página do Tenable. Então, olha só, a razão frequente do meu não para quem estava transformar o Minix num sistema, digamos, de maior qualidade, né, com produção, production quality, quer dizer, um negócio adicionando mais coisas para ser usado entre aspas de verdade, é que eu não queria que fosse tão complicado, que ele fosse inútil, virasse inútil para o meu propósito, que é ensinar para os meus alunos, certo? E ele também falou, olha que interessante, eu também esperei que um produto de qualidade, digamos, que seja mais genérico, de uso geral, seria preenchido ou pela GNU, mas eles não acabaram o kernel, ou pelo Berkeley Unix. Só que o Berkeley Unix, como ele mesmo fala aqui, ó, ele teve brigas judiciais. Ó, esse delay em transformar, em ter o BSD livre, deu ao Linux o espaço que ele precisava para, né, pegar, para colar. Então, interessante, ó. Se não fosse essa lawsuit, quer dizer, se não fosse aquela ação legal, o, sem dúvidas o BSD teria preenchido esse nicho, porque, queira ou não, na época ele era, obviamente, e tá certo ele falar, isso era um Unix, um clone de Unix, um tipo Unix que era muito mais maduro do que um kernel que estava assim nascendo. Certo, gente? Então notem que também o timing, como tudo na vida, com vários produtos, o timing também é essencial. Só por curiosidade, a própria Apple lançou aí um PDA muito à frente do seu tempo, que era o Newton. A gente vai eventualmente, hoje a gente discutiu isso, a gente vai discutir isso aí. Então tem tudo timing, tem muito aí no sucesso do Linux que muitos de vocês usam hoje e no mínimo todos conhecem. Certo? Então o Linux não surgiu do nada, tem toda uma história anterior a ele. Então, o GNU Linux, ele, como eu falei, ele é feito do kernel, que foi feito pelo Linux e pelo soft Library. Temos várias distribuições, o Fedora, o Red Hat, o Debian, o Fedora. O Red Hat ele foi ele começou com uma distribuição mais para usuários e corporações, depois ele virou mais para corporações. Temos várias aqui, isso aqui está até bem desatualizado. Mas que são distribuições? Distribuições tu pega o kernel, tu coloca diferentes interfaces gráficas, tu coloca diferentes aplicações e faz uma distribuição. Qualquer um de nós pode fazer uma distribuição do Linux e hoje, talvez, por incrível que pareça, nós temos provavelmente mais Linux rodando em celulares, porque o Android é um branch do Linux do que em PCs, certo? E a gente vai falar um pouco do porquê que o Android é Linux também. Gente, o kernel do Linux ele é monolítico, tá? É, então a gente tem aí duas coisas diferentes, né? A gente tem o kernel monolítico e aqui a gente tem o que a gente chama de microkernel. E basicamente o monolítico, a vantagem é que tu tem tudo dentro do mesmo espaço de endereçamento, é mais rápido de chamar o serviço. O problema é que a probabilidade de se dar um crash em alguma coisa, dar crash em todo o sistema é bem maior. Outra coisa, se tu quer adicionar alguma coisa, fica bem mais difícil, porque a gente pode usar módulos hoje, a gente usa módulos no kernel, mas tu pode também ter que recompilar todo o kernel. O microkernel é diferente, ele é basicamente o teu kernel do sistema operacional, ele é muito pequeno, é só os serviços essenciais.
E todo o resto do sistema operacional, todo o resto é com serviços, que podem inclusive estar em outro nível de acesso ao sistema, de privilégio, essa é a palavra certa, de privilégio do sistema, do que o microkernel. Então ele fica mais seguro no questão no quesito de segurança e mais seguro também se der um crash em alguns serviços, os outros serviços não caem. Notem que, porém, que toda vez que eu vou de um serviço para o outro envolve uma troca de contexto e potencialmente fica mais lento. O kernel do Linux é um kernel monolítico. Por quê? Porque o Linux, na época, começou a fazer assim. Eu provavelmente não acho que tenha uma coisa muito em particular. Ele começou como um hobby. A coisa aconteceu. Então, se eu quero gerar e instalar um novo kernel, eu tenho um conjunto de ferramentas para fazer isso. Eu pego as fontes, eu seleciono as características desejáveis, eu compilo o kernel e instalo seus módulos. Tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho um grande makefile que eu escolho o que eu quero colocar e ele vai me gerar lá o meu binário com o meu kernel, que tem todos os meus serviços e muito mais. Depois eu vou mostrar em detalhes o que um kernel do Linux tem. Esse é o repositório, certo? Então notem que hoje a gente tem x86 e, claro, né, tem até algumas arquiteturas que foram descontinuadas, Alpha, o Spark ainda existe, Motorola 68K, Power, ARM. Então notem que isso aqui tem uma variante enorme de arquiteturas que suportam. Por que isso é importante para sistemas embarcados? Hoje, o Linux é um sistema operacional aberto, que tem uma grande comunidade. Eu vivo repetindo isso nas minhas aulas. Isso significa que a probabilidade de eu preciso de alguma coisa relativamente maluca, que é muito rara. A probabilidade de alguém ter feito alguma coisa dessa maneira ou parecida é muito grande. Notem, gente, que o Linux ele não é um sistema operacional que vocês vão conseguir rodar no microcontrolador, no Arduino. Então, uma boa alternativa para projetos mais complexos foi quando aquelas placas que eu mostrei, tipo Panda Board, que tem um ARM um pouquinho mais potente, tipo um ARM A9, um ARM A15. Esses caras, vocês vão achar Linux customizados para eles. Kernels que têm os serviços básicos e os drivers corretos para executar naquela placa. Tudo pronto. Então vocês vão comprar uma plaquinha dessas por 100, 200 reais. E vocês vão ter um mini computador totalmente programável com uma driver. Não subestime a importância de driver. Não subestime a importância de se conectar com o mundo externo. Dessa maneira, o Linux sim é muito importante para projetos embarcados que necessitem de mais processamento. Por exemplo, fazer um negócio que reconhece imagem, fazer um sistema de alarme, um sistema mais esperto de abertura, um sistema, talvez uma central de um smart home. Tudo isso pode envolver muita gente faz mini servidor de vídeo, que toca vídeo usando uma dessas Panda Boards da vida, e aí já faz download automático das coisas. Tá bom, gente? Então, o Linux realmente é um sistema operacional muito flexível e que tem, mais importante, uma base de desenvolvimento muito grande. É bom que vocês saibam das possibilidades que ele oferece. Nós também hoje já temos muitas versões do Android, que também é baseado no Linux e pode ser usado em vários dispositivos. Isso que realmente é só curiosidade, vocês podem acessar a página do kernel, www.kernel.org. Vai dizer qual é a última versão estável. Já faz algum tempo que eu acessei essa página. Então, a primeira, o 0.01, foi lançado em setembro de 91, certo? E aí pode ser compilado para um computador executado em Linux, executando Linux, então 0.11, certo? Em dezembro de 91. Aí nós temos em 92 a versão 0.12, que aí ele adotou a GPL. Nós vamos ter uma aula de licença, ao contrário da licença anterior, que foi escrita por ele mesmo, certo? E em 92, a versão 0.95 foi a primeira a ser capaz de executar sistema de janelas X. Gente, isso aí é um grande pulo, porque quando tu consegue, tu tem um servidor X, tu pode rodar um cliente X nele, tu abriu uma gama de possibilidades de usar qualquer cliente gráfico, certo?
Então notem que em 94 tinha 176 mil linhas de código. Em 95, em março de 95, um ano depois, 310 mil linhas de código. Em 99, 1.8, quase 2 milhões de linhas de código. Chegou lá em outubro de 2010, 13,5 milhões de linhas de código. Então notem que, olha só, 2.2.13, permitindo que o Linux seja usado em máquinas de classe empresarial. 2.2.13 em 99. E notem que, não por coincidência, aqui o Linux começou também a migrar para business. Por quê, gente? Ora, a comunidade crescia, ele era aberto, gratuito, começaram a surgir empresas especializadas em dar suporte, que é muito importante. Tu terceiriza o serviço de suporte. A Red Hat, por exemplo, ela é uma empresa cujo lucro principal dela vem de dar suporte para Linux, porque o Linux em si ele é free. E também então explica, né, a decadência, digamos assim, do Unix, porque que o Unix foi é, gradativamente sendo as pessoas começaram a parar de usar. Hoje os top computadores, grandes servidores, muitos já usam Linux. A 2.6 foi lançada em 2003. Ali teve uma mudança que novos drivers foram introduzidos. A 3.0 foi lançada em 2011 porque ele quis. E a 4.0 em 2015 e assim vai, tá, gente? Então isso aqui é só novamente curiosidade. Nós temos várias versões aí. Vocês podem entrar na página do kernel para ter mais detalhes. Ó, aqui está o histórico das versões, certo? Tá aqui o histórico das versões. E aqui é um outro gráfico interessante que é milhões de linhas de código que o kernel tem. Aqui é um pouco mais novo, versão 4.7, estimado em quase 22 milhões de linhas de código escritas pro Linux. Gente, uma pergunta frequente, professor, será que vai aparecer alguma coisa que vá substituir o Linux? É muito difícil, gente. Porque com essa base de usuários que tem e essa quantidade de código, é muito, mas é muito dinheiro para fazer um negócio do zero. E, novamente, como eu falei, o uso de kernel monolítico não é uma coisa que é de sistema operacional moderno. Geralmente o sistema operacional moderno ele tenta ser um misto entre serviços, microkernel e kernel monolítico. Não é o caso do Linux. Mas mesmo assim é difícil. Olhem a quantidade de código envolvido. Um outro sistema operacional livre, dessa maneira, não existe um incentivo econômico para surgir outro. Ainda mais porque o Linux é totalmente customizável. É tão customizável que deu origem ao Android, certo? Quer dizer, ele foi modificado, foi customizado para dar origem a um outro sistema operacional. Então, o que pode acontecer é isso. A gente vê o nascimento de outros Linux-based sistemas operacionais, mas pegar e dizer, agora eu vou mudar a estrutura do kernel para fazer um kernel que seja mais baseado em microkernel do que kernel monolítico, é muito difícil. Até 2004, como é que era? Era a série, um major revision, as releases e os updates. Tá? Então, era assim que funcionava. Assim funcionava a nomenclatura. Então, o 0 foi o nascimento, um tinha capacidade de rede, o 2 era multiprocessamento simétrico e não Intel, suporte a não Intel, processadores não Intel. As versões pares eram estáveis, as ímpares em desenvolvimento, certo? Aí nós tínhamos o famoso RC, que é Release Candidate, né? Que é tu tem o teste e depois tu tem a versão considerada estável. Após a 2.6 2004, os dois primeiros números são estáveis e o terceiro número é a versão atual do kernel do núcleo, ok? Então notem que se só uma nomenclatura mudou a partir da 2.6 aqui. Olha que interessante, em 2011 a Microsoft era a 17ª maior corporação a contribuir com Linux. Por quê? Porque existem outros motivos envolvidos aí no fundo. Existem sistemas, corporações que usam Linux. O custo da 2.6, quantos anos atrás? Estimado em 612 milhões de dólares. A partir desse modelo aqui de pessoa por mês para fazer. Olha só, 612 milhões de dólares em 2004.
Em 2006, estimou-se que desenvolver novamente a versão 2.6.8 custaria 1.14 bilhões de dólares. Em 2011, desenvolver todo o kernel custaria 3 bilhões de dólares. E hoje, quando seria o dobro, triplo, 10 bilhões, 15 bilhões, sei lá. Então, novamente, é muito difícil surgir alguma coisa do zero do Linux. O que a gente pode ver é surgir, digamos, um novo Android da vida, que é baseado no Linux. Notem que o próprio sistema operacional, o iOS, que é baseado no macOS, que também é baseado, queira ou não, a gente já falou disso, mas tem um pedacinho lá do FreeBSD, quer dizer, foi estabilizado o Linux-like, certo? E hoje o sistema operacional que não é Unix-like é o da Microsoft, é a do Windows. Como eu falei, o kernel ele é monolítico, compilado e ligado estatisticamente para gerar um executável único, aí tem o problema do tamanho. Tem a eterna discussão entre monolítico e microkernel. E aqui também é divertido, se quiserem ver essa discussão novamente, verificar a disponibilidade desse link aqui. Certo? Mas claro que, apesar de ser um kernel monolítico, eu posso ter módulos carregáveis que amenizam um pouco o problema de, imagine, se eu não tivesse isso, eu quero adicionar qualquer coisa, eu tenho que recompilar todo o kernel. E recompilar um kernel pode demorar muito. E não é uma tarefa para qualquer um. Tem um monte de receita de bolo na internet para compilar kernel. As ferramentas, frameworks melhoram para recompilar kernel, mas, gente, é compilar uma coisa que é muito grande. Primeiro, é difícil recompilar coisas grandes. E isso é uma coisa, além de muito grande, muito complexa, certo? Olha que legal isso aqui. Isso basicamente é o Linux, é o kernel map. Notem que eu tenho as camadas que vai do hardware até o usuário. Eu tenho o sistema, que tem a ver com os drivers, device drivers, o acesso ao hardware. Eu tenho o processamento, o que é? Processamento, thread, sincronização, o scheduler, contexto e opção, coisa específica da CPU, então que vai de específico de hardware até o usuário. Eu tenho memória, que envolve memória virtual, por exemplo, que envolve paginação. Eu tenho storage, que envolve o sistema de arquivos, até os controladores, o device drivers dos discos. Eu tenho rede, que envolve sockets, protocolos, até os drivers da rede. E eu tenho a interface humana, que envolve a comunicação do sistema operacional conosco. Certo? Então, olha que legal, tudo isso aqui ele é o mapa do kernel, que é feito, eu tenho colunas que tem sistema, processamento, processador, memória, storage, disco, né, storage de armazenamento, rede e a interface humana. E aqui é dividido em camadas. Então, claro que nesse esquema de camadas aqui eu posso mudar coisas sem mudar. Se eu tenho uma interface relativamente firme entre uma e outra, que nem protocolo OSI, por exemplo, né? Eu posso mudar uma coisa aqui sem modificar aqui. Essa é a grande vantagem de usar um conceito de camadas, certo? Isso aqui é muito interessante, é muito legal e mostra a complexidade do kernel do Linux hoje e o porquê que seria tão caro refazer qualquer coisa relacionada a isso. Gente, então assim, ó, isso aqui eu vou passar bem rapidamente, é mais uma curiosidade, como é que eu faço para compilar um kernel. Eu pego um arquivo de config e eu posso dizer que eu quero colocar aquele código. Eu tenho um arquivo, eu tenho vários módulos que eu quero, ele entra ou não, e ele pode ser usado como módulo, quer dizer, ele pode ser carregado dinamicamente. Eu tenho várias ferramentas para isso aqui, certo? Então, novamente, eu tenho várias ferramentas, eu tenho vários frameworks para ajudar a compilar o kernel. Aqui é um exemplo do Xconfig, então olha que eu vou lá e escolho o que eu quero colocar. Por exemplo, aqui é o file system que eu quero incluir para dar suporte, certo? Então olha aqui USB, Bluetooth, e assim por diante. Então eu vou escolhendo aqui, então claro que obviamente, à medida que o tempo passa, o processo de compilação de kernel ele fica menos penoso, né? Então isso aqui é um exemplo do ponto .config lá dentro. Então yes, 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 eu vou ter isso aqui, meu kernel vai suportar aqui. E por exemplo o NTFS aqui ele vai suportar como um módulo, ó, certo? Então olha aqui, ó, aqui eu escolho o file system, aqui eu escolho o file system por CD. Isso aqui é um ponto .config bem antigo. E aí depois eu vou
usar lá, vou compilar o kernel, ele vai pegar tudo isso aqui e vai fazendo um bináriozão com tudo que eu escolhi e me gera um baita binário. O Makefile é responsável por fazer isso aí. E aí ele vai gerar o meu kernel. Como é comentado aqui, o que aumenta a imagem não é o kernel em si, mas os drivers, os protocolos de rede suportados, sistemas de arquivos suportados, tudo fica dentro da minha versão do kernel, que foi gerada a partir da compilação. Como eu falei do módulo, então ele serve para adicionar uma funcionalidade ao kernel, por exemplo, um driver de dispositivo, sistema de arquivos, eu mostrei ali naquela figura. E quando ele está em módulo, ele pode ser carregado e removido a qualquer momento, quer dizer, ele não está direto no meu código, certo? A gente vai discutir um pouco sobre a contaminação de GPL, eu vou falar isso na nossa aula de licenças, mas GPL, quando tu usa o código GPL e coloca um código teu, tem que cuidar para esse código não ser contaminado, quer dizer, o teu código virar automaticamente GPL. Certo? Então, o módulo também é uma forma prática de, por exemplo, desenvolver e testar driver sem gerar um novo kernel. Por quê? Porque eu faço aquilo como módulo, eu carrego, eu uso, testo, ver se funciona ou não. E depois, se funcionar, eu quero que o negócio fique mais eficiente, porque para ele ficar mais eficiente, ficar compilado estaticamente no meu kernel, eu vou lá e gero o meu kernel, daí já com o meu driver, que eu já testei como módulo, que está funcionando. Certo? Gente, assim, ó, quem já executou alguma coisa no Linux, instalou alguma coisa no Linux, sabe que as dependências, pode ter dependências entre módulos, pode ter dependência de biblioteca, e tudo isso aqui também tem que ser verificado. Então, novamente, isso aqui é detalhe, é curiosidade para vocês terem aqui para consulta. Esse aqui é o caminho gerado a partir do VM Linux, que é o raw kernel, quer dizer, o kernel que é gerado lá de maneira bruta, certo? Aí eu tenho a versão compactada. A partir daí eu coloco junto com esse objeto aqui algumas coisas específicas da arquitetura, por exemplo, específico da CPU aqui, que tem opções MMU, rotinas de descompactação. E aí eu tenho o ELF, que é o composto ao VM Linux, e finalmente a imagem para o bootloader que pode ser utilizada. Ok, então novamente isso aqui é mais curiosidade para ver os passos de geração. Inclusive ele dá os comandos aqui que geram object copy, aqui tu cria parte compactada, então tu usa o gzip. Aqui eu vou falar da sequência de boot do x86 32 bits. Tá? Algumas coisas atualmente já foram atualizadas, mas é interessante eu mostrar para vocês o que acontece quando eu aperto o botão no Power, certo? Então, nós vamos ver agora o que acontece quando eu aperto o dedo no botão. Coisa que cabe ressaltar do x86, e por causa disso eu não vou entrar em muitos detalhes, às vezes específicos do x86, é que a sequência do x86 é mais complexa do que o normal. Porque o x86, por causa de toda a história de compatibilidade necessária para executar com as outras versões, ele pode estar em modo real, em modo protegido 32 bits e em modo protegido 64 bits. Certo? E o modo real, basicamente, faz com que o processador mantenha a compatibilidade retroativa. Quer dizer, que eu consigo executar um software que foi escrito por um 286 num processador moderno, certo? Então, só para deixar bem claro que o x86, como sempre, a arquitetura do x86 faz com que as coisas sejam um pouco mais complexas que o normal, mas a ideia ela é parecida com todos os processadores. Então, o que a gente vai ver a seguir é, apertando o botão, o que acontece. Então, uma coisa que é muito importante a gente saber é que a ES, entrada e saída, ela é mapeada em memória. O que significa, gente? Significa que para eu acessar um dispositivo de entrada e saída, eu trato ele como um endereço de memória. Quer dizer, eu gravo ou faço load no endereço de memória. Às vezes eu tenho store e load específicos para entrada e saída, às vezes nem isso. Em processadores eu tenho store e load, só que ao invés do endereço 500 ir para a memória RAM, ele vai para um dispositivo. Tu, eventualmente, em algum lugar, tu tem um controlador que vai fazer esse meio campo, esse mecanismo. Certo? Então, no x86 nós temos entrada e saída mapeada de memória. E é bom guardar isso porque isso vai fazer sentido
depois da nossa explicação de como inicializa. Olha só aqui, ó, neste endereço aqui, no modo real, que é como o PC liga, eu posso acessar os serviços da BIOS, que é Basic Input Output System. Então é uma ROM, certo? Então, ao invés de acessar a RAM, quando eu acesso esse endereço, na verdade eu estou acessando uma ROM que tem alguns serviços básicos, por isso se chama Basic Input Output System. Quais são os passos? Eu começo no Real Mode, depois eu vou para o Protect Mode, relembrando que isso é só no x86, porque eu tenho essa particularidade. Eu começo com a inicialização da BIOS, depois eu vou para o MBR, depois no MBR eu vou chamar o bootloader, que eu vou inicializar o kernel, tudo isso usando o serviço da BIOS. Depois eu passo para o modo protegido para continuar a inicialização do sistema operacional. Vamos passo a passo aqui para ver como é que funciona, e novamente eu não vou dar tanta atenção para particularidades de Real Mode, Protect Mode, porque novamente é uma coisa bem particular do uso da BIOS e do x86. Quando eu aperto o dedão no Power, a CPU começa a funcionar, certo? Num sistema muito processado eu tenho o Bootstrap Processor, que é responsável por isso, quer dizer, os outros ficam esperando. E não esqueça que, como eu falei, os processadores atuais podem se comportar com 8086, quer dizer que é modo real com paginação desabilitada. É como se fosse 8086 de muito, muito tempo atrás. E ele, quando a gente liga, ele começa dessa maneira. Quando ligados, os registradores têm valores pré-definidos. No caso do IP, que é o nosso famoso Program Counter no MIPS, que no x86 é chamado Instruction Pointer, ele começa no endereço 0FFFF, quer dizer, basicamente é o 4 GB, que é o máximo de endereçamento dos 32 bits, menos 16 bytes, que também é chamado de Reset Vector, quer dizer, ele tem um ponteiro para alguma coisa. Ali eu vou guardar uma instrução que vai fazer eu pular para algum lugar. Tem um jump para o início do código que eu quero. Então o que vai acontecer? Ele vai começar lá no final da memória, perto do 4 GB, certo? E lá eu tenho um jump que vai fazer o programa pular para algum lugar, porque, gente, o processador não sabe que ele está ligando. Ele liga, eu tenho o endereço configurado no PC dele, ou no Program Counter, é o nome do Instruction Pointer, que é o nome que a gente dá para o x86, e o processador sai executando instruções, certo? Então a primeira coisa que ele acha lá é um jump para o início do código da BIOS. Então, olha só, tá aqui ele, ó. E isso aqui, como é que está na memória, professor? Porque é mapeado em memória, isso na verdade está hard-coded. Quando eu chamo esse endereço aqui, ele vai pular para o meu jump to 0F0000, certo? E o que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho minha System BIOS. Professor, por que isso aqui começa? Tudo para manter compatibilidade. Lembrando que os processadores eram de 16 bits e aí foi para 32 bits. Então eu tenho que começar o meu Instruction Pointer com 32 bits, certo? Mesmo em modo real. Então o enjambre, digamos que foi assim que foi feito, foi agora eu vou pegar e vou pular para a parte, digamos, original, que era de 16 bits, que onde também está mapeado em memória a minha BIOS, meu sistema, e aqui que ele tem as rotinas de inicialização. Novamente, isso está hard-coded. Ao invés de acessar a memória RAM, ele vai acessar a ROM da BIOS, ok? Então, o que acontece na BIOS? Eu tenho uma coisa chamada Power On Self Test, que é uma sequência de rotinas para testar, por exemplo, se a memória funciona direito. Eu escrevo lei na memória. Eu tenho inicialização básica de dispositivos. Eu tenho inicialização das opções, das portas, verificação de intervalos de memória. E aí tem o código da BIOS que vai atrás do sistema operacional. Então esse código da BIOS que está lá hard-coded, ele vai ir atrás do sistema operacional. Ele vai executar uma sequência de instruções, então ele vai fazer o POST, que é o Power On Self Test. Então quando a gente liga, não sei se a gente consegue mais verificar isso hoje, que a gente vê a contagem de memória, isso faz parte do Power On Self Test. É o processador executando seu self test. Esse mesmo código que ele executa, que está novamente numa ROM, ele vai tentar agora procurar o sistema operacional. Baseado como? Qual a sequência, professor? A sequência quem define são vocês. No setup,
vocês conseguem, entre várias outras configurações, definir a sequência que ele vai procurar. Ele vai procurar primeiro no USB, ele vai procurar no disco e assim por diante. No caso do disco, ele vai procurar no MBR, que basicamente se chama Master Boot Record, certo? E este Master Boot Record tem 512 bytes, que fica lá no setor 0 do disco. Onde é que eu vejo isso? Onde é que está configurado isso? Tudo isso está configurado na BIOS. A BIOS sabe que eu tenho um disco pelo serviço dela e eu consigo acessar esse disco. Por isso, novamente, Basic Input Output System. Eu tenho que ter um serviço básico de rotinas de inicialização de entrada e saída para eu conseguir acessar algum dispositivo. Senão, como é que eu acesso um HD, gente? Se eu não tenho nada que converse com o controlador. Então eu tenho um conjunto de funções na BIOS que conversa com o controlador e o controlador do HD segue um padrão que ele tem que entender as requisições da BIOS para a gente poder acessar ao menos o primeiro setor dele, poder ler. Eu consigo fazer requisições básicas de leitura e de escrita no HD através da BIOS, certo? Depois o Windows pode usar, o Windows, Linux pode usar rotinas mais avançadas para fazer isso. Mas no início, a única coisa que eu tenho para acessar são rotinas da Basic Input Output System. Então lá no Master Boot Record, eu tenho 440 bytes para escrever o código. E esse código é específico do processo de bootstrap do sistema operacional. Por que é bootstrap? Vem de amarrar as próprias botas, se auto-inicializar. Notem que a BIOS não está ciente disto. A BIOS simplesmente, depois que ela roda o post e as rotinas de inicialização, ela busca o disco que está na sua tabelinha lá, pega aquele código do MBR, coloca aquele código na memória do MBR, coloca na RAM, coloca o PC na RAM e começa a executar. E segue o baile, certo? Então, olha aqui, ó, põe na memória a partir do endereço. Olha só, isso é uma particularidade. Colocou na memória nesse endereço, seta o IP para ele e começa a executar. Certo, gente? É isso que acontece. Como é que ela sabe? Porque eu tenho uma tabela de partições. E essa tabela de partições fala onde está cada coisa no disco rígido. Onde está o MBR da partição tal do disco rígido. Isso tudo é configurado pela BIOS quando a gente coloca o HD. O HD está lá, ele vai ter as configurações dele. Tem uma série de serviços básicos que a BIOS consegue acessar o HD, assim como a BIOS consegue acessar a placa de vídeo. É por isso que a gente gera caractere, é por isso, inclusive, que a gente consegue hoje desenhar gráficos. Por quê? Porque a BIOS tem serviços para fazer isso aí. Ok? Então tudo é através da BIOS. E todo sistema tem que ter uma rotina de inicialização que está em ROM, que está em flash ROM, não interessa, que está em algum tipo de ROM, que está em algum tipo de memória não volátil. Para quê? Para inicializar o sistema, para fazer uma mini checagem no sistema, para ter serviços básicos e depois para ir buscar em algum lugar o sistema operacional, colocar o bootstrap na memória, setar o PC ou IP naquela parte da memória e deixar agora, segue conforme o sistema operacional. Isso aqui é só uma curiosidade, a estrutura do MBR, certo? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 440 bytes para código. E aqui eu tenho a tabela de partição que vai me ajudar a fazer o acesso ao HD. Isso aqui é uma outra curiosidade também. Isso aqui é um layout da tabela de partição. Com a tabela de partição que a gente consegue acessar os dados do HD. Então aqui, ó, cilindro, setor, certo? Vocês devem ter visto isso em alguma cadeira de arquitetura ou talvez sistemas operacionais. Não vem ao caso aqui. Então, como é que funciona o código do MBR da Microsoft? Procura pela partição ativa, então eu acesso a tabela de partição e na tabela de partição eu tenho uma flag que diz que ela está ativa ou não. Talvez nenhum de vocês, mas eu trabalhei com manutenção de computadores há muito tempo atrás. E era erro comum ter várias partições ou ter ativo errado ou não ter nenhuma ativa. Então eu tinha que usar um aplicativozinho da Microsoft pelo DOS para acessar lá e indicar essa é minha partição ativa. Por quê? Porque através dali eu conseguia acessar o código do boot, certo? Então notem que se eu chego em alguma coisa que acontece de errado, Invalid Partition Table Missing Operating Systems, é porque o MBR, o código lá que está no MBR, que tentou achar o código do boot do sistema operacional, não achou.
Por quê? Porque não achou uma partição ativa ou se a partição ativa não estava lá, certo? Então notem que não necessariamente o código do setor debut é carregado, pode ser o setor hard-coded de qualquer da MBR. A MBR simplesmente vai lá, vai pegar a partição ativa e vai rodar o código. Ninguém sabe se é sistema operacional ou não, esse é o meu ponto. Um outro exemplo, que é o Grub, que é um bem famoso utilizado no Linux, tá? Fica no MBR, carrega o código do boot, só que ele é um pouco mais avançado. O que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por pegar lá o kernel, por descompactar o kernel, colocar na memória e executá-lo. Gente, isso aqui é só um detalhe por exemplo, do que acontece no x86 do modo real. Que notem que, por exemplo, no Linux eu tenho só 640K de RAM disponíveis, mas, por exemplo, o kernel do Ubuntu facilmente tem 1.7 MB, compactado. Então, o que acontece? O bootloader tem que estar no modo real para acessar as rotinas básicas do disco da BIOS. Só que no modo real, ele não tem o 1.7 MB na RAM que ele precisa colocar para colocar na memória. Vocês entenderam o problema? Então, no modo real, eu basicamente tenho aquele 64K de memória endereçável, eu tenho mais os meus serviços da BIOS. Só que 644K não é suficiente para colocar meu kernel, porque o meu kernel é maior que isso. Eu posso ir para o modo protegido. O modo protegido eu tenho lá memória, entre aspas, infinita, tem até os 4 GB. Só que daí quando eu entro no modo protegido eu não tenho acesso aos meus serviços da BIOS, que eu tenho acesso pelo modo real. Então o que acontece, gente? Novamente, isso aqui é uma coisa específica, curiosidade. O Grub, ele fica chaveando no modo real e protegido para ir conseguindo alocar todo o kernel na memória, certo? Então, novamente, isso é mais uma particularidade do x86. Então, o VM Linux é dividido em duas partes por causa disso. Antes 640K e depois do 1 MB, quer dizer, antes na parte do endereçamento do modo real e na parte do endereçamento do modo protegido. Então aqui, só curiosidade, até aqui vai o meu modo, ó, 1 MB vai o meu modo real e depois aqui vai o meu modo protegido, certo, gente? Ó, então é o Real Mode Kernel o Header, certo? Fica aqui, depois o resto aqui do kernel, certo? Notem que esse header que eu falei, ele implementa o Linux Boot Protocol, que é para facilitar, digamos assim, a conversa entre o bootloader e o kernel. Também não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas isso ajuda aqui nessa parte aqui de fazer a alocação do kernel e dar o start do kernel. Novamente, esse link aqui tem todos os detalhes. Como eu já comentei, então, nós temos do modo real para o modo protegido. Seta vídeo, alguns detalhes com registradores e opções. No modo protegido, a paginação ainda é desligada. O kernel é como descompactado, mas não há mais o limite de 640K. Aí ele pula lá para o início do kernel descompactado. E aí que eu começo minha execução do kernel, certo? Eu seto um descritor global que habilita a paginação, inicia pilha, inicia as opções. Então depois que eu descompactei meu kernel na memória, eu tenho aquela parte lá acima da memória, ó, acima do modo real, no x86, tá ali meu kernel. Aí o que acontece? Começa a parte que o kernel é independente, ou maior parte, né? Independente da arquitetura, porque a gente sempre tem partes dependentes da arquitetura, como por exemplo salvar o contexto. E aí, finalmente, aqui eu dou um start kernel. Então, todo esse processo que eu falei para vocês foi para colocar o kernel na memória. E aí, finalmente, quando o kernel está na memória, eu dou um start kernel. Então, a primeira coisa que ele faz, ele dá o start kernel, que vai ligar o scheduler do sistema operacional, vai setar a memória, os temporizadores. Depois disso, ele passa para o restint, que ele fica a CPU em idle. Essa thread inicializa uma nova thread, a outra continua aqui, certo? Kernel idle thread, ó, PID 0. E aí que aqui, ó, essa PID 1 que começa o processo de inicialização do kernel init, que a gente vai ver alguns detalhezinhos a mais também. Então isso aqui é do PID 0 que eu falei, certo? É aquela, começa aqui o start kernel, depois esse cara aqui que depois ficava com PID 0, e quando a gente estava aqui, ele criava aquele outro com PID 1, certo? Então vamos ver agora isso aqui, que é o kernel init do outro processo. Ele inicializou esse sistema. O que é inicializar? Coloca
os processadores em modo protegido agora, no caso x86. Aí tenta executar nesta ordem isso aqui, ó, init, os init, que são scripts de inicialização, e se falha, pânico, tá? Notem que isso aqui também inclui inicialização do sistema X, se necessário, dos daemons do sistema, tudo isso tá nesses scripts aqui, do init post. Então agora eu já estou lançando o processo e o meu sistema operacional está executando. Então notem, basicamente, ligo o computador, a BIOS seta para um serviço que está numa ROM, que faz a auto-inicialização. Essa auto-inicialização tem o POST, que é o Power on Self-Test, e também tem algumas rotinas de acesso básicos de entrada e saída. O que ela faz? Ela consulta o MBR para ver... ela consulta o MBR, busca lá no MBR aquele código que é executado no Master Boot Record, e aquele código do Master Boot Record, se obviamente estiver configurado o HD como primeira opção, porque se for o CD, tem o equivalente do Master Boot Record no CD. Se for o USB, tem o equivalente do Master Boot Record no USB. Basicamente é o primeiro setor, a primeira parte, não necessariamente setor, porque setor a gente chama em HD, a primeira parte que tem que ser lida. E essa primeira parte que vai ser lida é responsável por carregar o código de boot. No caso do Linux, esse código de boot, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o kernel, descompactar o kernel, colocar na memória, ok? Vai usar todos aqueles truques necessários por causa do modo real e protegido que eu expliquei. Vai setar o program counter, o instruction pointer, a mesma coisa, para o kernel que agora está na memória. Vai colocar o instruction pointer lá e segue. Start kernel. O start kernel vai inicializar todos os serviços até chegar no kernel init, que aqui ele está começando a rodar os scripts que a gente tem acessível no file system da gente. A gente pode acessar esses scripts aqui e definir o que vai ser inicializado no Linux. Certo? Então, foi tudo que eu falei aqui. Olha só. System Startup, pela BIOS, o bootloader chamado pelo código do MBR, que está lá, aqueles 440 bytes no caso de HD, se eu não me engano, 440. O bootloader vai executar o bootloader é responsável pelo que? O Lilo, Grub, qualquer outro bootloader. Aquele código do bootloader é responsável por quê? Por pegar o kernel do Linux. E finalmente eu dou o start kernel e eu vou chegar lá no user space. Certo? Então é isso que acontece quando a gente liga o PC e roda, por exemplo, o Linux. Mas no caso do Windows é a mesma coisa. A única coisa que até o MBR vai lá, vai carregar o código do bootloader e eu tenho o bootloader do Windows. O bootloader do Windows vai fazer o que tem que fazer, vai pegar a imagem do sistema operacional do Windows, vai colocar na memória e tudo aquilo. Então, basicamente, o que muda é daqui para baixo, certo? O que acontece dos outros processadores? O sistema é o mesmo, gente. Eu sempre tenho um sistema de BIOS, que vai me oferecer serviço básico de algum tipo de teste, de autoteste, para ver se o sistema está minimamente funcionando bem. Eu vou ter uma rotina pré-definida da BIOS, que vai pegar e vai ler o início do meu dispositivo de entrada e saída, que pode ser um cartão SD, pode ser memória ROM, pode ser um CD, pode ser USB. A BIOS oferece serviço para acessar tudo isso aí. Esse MBR é um pequeno código, e esse MBR é responsável, de alguma maneira, para achar o bootloader. O bootloader é responsável por carregar, por bootstrap, por carregar o sistema operacional, por amarrar suas próprias botas. De novo aqui, o kernel, processo 0, que a gente mostrou lá. Aí o processo 1 começa com os inits, e aí, gente, ó, eu dou o famoso fork para ir criando outras coisas. Por exemplo, aqui, o terminal para login. Olha só. Então, o que é isso aqui? Ó? Eu dou fork para esperar a senha e o usuário. Depois que acontece isso, eu verifico a senha, se der certo, eu chamo um shell, bash shell, por exemplo, c shell, e assim por diante. E claro que eu também tenho vários outros serviços. Tudo isso aqui começa pelo init. Lembrando que é no init que a gente define tudo isso. Então, se você for um administrador de Linux, você tem de saber disso aí. E, novamente, gente, isso é um Unix-like, certo? Isso não saiu do nada. Isso é um Unix-like. Toda, por exemplo, essa parte de shell, também tudo isso era Unix, é uma herança do Unix. Toda a estrutura de arquivos pode ter sido um pouco modificada. Tudo isso é uma herança do que a gente viu lá no início da aula, que é Unix. Então, gente, assim, ó, mais sobre bootloaders. Então, ele faz a inserção do hardware e carrega o sistema operacional, basicamente carregar o sistema operacional é o papel principal dele.
como eu falei já anteriormente, tem diferença entre sistemas embarcados e desktop, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Notem que nós temos bootloaders universais, quer dizer, quando depois eu chamo bootloader, o bootloader não precisa necessariamente carregar um sistema operacional. Ele pode ter um código que ele é capaz de carregar diferentes sistemas operacionais. Ele sabe quais partes do sistema operacional que ele tem que ler, colocar na memória e inicializar. É por isso que é possível a gente ter, por exemplo, Windows e Linux no mesmo computador, porque o nosso bootloader permite que naquele momento, depois que a BIOS trabalhou e antes de inicializar o sistema operacional, a gente escolha qual sistema operacional vai ser executado. A gente já comentou tudo isso aqui dessa lâmina, certo? Então, os processadores iniciam a execução em endereço fixo e os projetistas mapeiam uma flash, uma ROM, uma EEPROM nesse endereço, porque não tem segredo, gente. O processador ele vai começar a executar o que ele tem para executar. Ele sabe buscar alguma coisa da memória e aí, a partir disso, executá-la. O truque é que a memória o ES é mapeado. Isso significa que o processador envia o endereço e o que ele está buscando não é na memória RAM, mas na verdade ele é um negócio da memória ROM, de uma flash, de uma EEPROM, e aqui que tem a rotina que ele vai executar. Então, o que pode ser? Pode ser inclusive ROM, EEPROM e até coisas mais sofisticadas, como disco ou até um acesso à rede. Claro que tem que ter aí um suporte adicional da BIOS, mas sim eu posso de alguma maneira fazer o boot pela rede. Como é que eu posso fazer pelo boot pela rede? Tem duas possibilidades. O kernel é transferido pela rede ou o kernel está local. Certo? Então o bootloader é local, o bootloader é local e eu pego o kernel pela rede ou é local, ou o sistema de arquivos é transferido ou montado inteiramente pela rede. E aí eu tenho vários protocolos que são usados para isso aqui, então é uma coisa mais específica, mas para vocês saberem que também é possível. Para finalizar, eu tenho bootloaders genéricos, mais avançados, que inclusive alguns que têm, como posso dizer, conhecimento ou conseguem acessar diferentes file systems, é compatível com NTFS, Extended 3, FAT, esse tipo de coisa. Então isso aqui novamente é mais uma lâmina de curiosidade para vocês saberem que os próprios bootloaders atualmente eles variam em complexidade. Tem alguns que são muito inteligentes, que novamente permitem vários sistemas operacionais, que são capazes de ler a partir de uma tabela de alocação de arquivos, sendo compatível com diferentes file systems. Então nós temos vários tipos de serviços de bootloader que a gente pode utilizar e basicamente o papel deles é ler de algum lugar o kernel, a parte principal do sistema operacional, colocar na memória e mandar o processador executar. Aqui nós acabamos a aula e a partir nós temos 3 ou 4 lâminas de material adicional que vão estar disponíveis também no PDF do Moodle.